Dando continuidade à terceira série a respeito do assunto de Immanuel Kant e a filosofia transcendental, vamos falar neste momento sobre a relação entre Immanuel Kant com a chamada Revolução Copernicana. Vocês estão lembrados que você já deve ter ouvido falar num cientista físico chamado Nicolau Copérnico. Vocês devem ter visto isso quando vocês estudaram na segunda série, na primeira série, melhor dizendo, na primeira série em História, vocês viram o renascimento científico, tá certo? Mas deixa eu refrescar a memória de vocês. Até o século XVI, as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo, que o Sol e outros corpos celestes giravam em torno do nosso planeta. Essa teoria era chamada de teoria geocêntrica. A palavra geo no grego é terra, tá certo? Então a Terra como centro do universo. Nicolau Copérnico, ele provoca uma grande revolução, e logo depois nós temos Nicolau Copérnico e Galileu Galilei que vão trabalhar com essa concepção, mas principalmente Copérnico quando ele propõe a chamada teoria heliocentrista. Helios, em grego, é Sol, tá certo? Então o Sol como centro do universo. No caso, vocês sabem que o Sol não é o centro do universo. O Sol ele é o centro do sistema solar, do sistema aonde está o nosso planeta, o planeta Terra, e os outros 7 planetas que, junto com a Terra, compõem esse sistema. De acordo com a teoria heliocentrista, é o Sol que fica no centro, e a Terra, junto com os outros corpos celestes, eles orbitam em torno do Sol. Aí vocês perguntam, mas professor, o que é que a teoria de Nicolau Copérnico, o que é que a teoria heliocentrista tem a ver com Immanuel Kant? Immanuel Kant, ele queria promover uma revolução parecida com a Revolução Copernicana. A Revolução Copernicana ela foi de extrema importância para a produção científica no século XVI, porque ela quebrou uma coisa que nós chamamos de paradigma. Olhem bem para cá, prestem bem atenção. Paradigma. E o que é paradigma? Paradigma é uma ideia cristalizada. É um conceito que já foi totalmente definido e plenamente aceito, considerado como um conceito universal. E no caso de Copérnico, ele quebra uma ideia que já estava cristalizada há séculos. Uma ideia, por sinal, que havia sido estabelecida pela Igreja. A igreja que era uma instituição muito forte, quando eu falo igreja, estou me referindo à igreja cristã, à igreja católica, que era muito forte durante o período medieval, através dos escritos bíblicos, afirmava de que dava todo o sentido, toda a conotação de que o Sol girava em torno da Terra. E o próprio movimento do Sol no firmamento, o próprio movimento do Sol no céu, dava esse tipo de conotação. Hoje em dia, nós afirmamos que é o movimento aparente do Sol. Mas, na verdade, não é o Sol que está se movendo, mas é o nosso planeta que se move em torno do Sol. Então, quando Copérnico ele traz essa ideia que muda o pensamento que havia sido consolidado e cristalizado na época, ele promoveu o que nós chamamos de quebra de paradigma. Quebra de uma ideia que foi cristalizada. Tá certo? É uma antítese que vocês verão um pouco mais à frente, quando nós estaremos falando a respeito de Hegel, que aí nós vamos ver a ideia hegeliana que trabalha com o conceito de tese, antítese e síntese. Tá certo? Mas vamos deixar Hegel um pouco mais para frente. Vamos voltar para Immanuel Kant. A Immanuel Kant ele queria promover essa revolução do pensamento filosófico, porque ele queria trabalhar com a ideia de que é perfeitamente possível, é perfeitamente factível, é perfeitamente algo que pode ser comungado, ou seja, algo que pode ser conciliado, o conceito de experiência, de pensamento empírico ou de conhecimento empírico com o chamado conhecimento puro, com conhecimento a priori, que não necessita da experiência, de uma experiência para que ela possa ser
consolidada, porque ela é necessária, ela é universal. É aquilo que eu falei no vídeo anterior, de que ele propôs o terceiro tipo de juízo, que é o juízo sintético a priori, tá certo? Que seria a junção do juízo analítico com o juízo sintético propriamente dito, tá certo? Nós vimos que o juízo sintético ele é a posteriori, ele está diretamente ligado à experiência e ao contato com o mundo sensível. Aí você pergunta, mas professor, como isso é possível? Isso é possível a partir do momento em que você pode aliar conhecimento e sensibilidade, entendimento e sensibilidade. Porque de acordo com Immanuel Kant, todo o nosso conhecimento ele deriva da experiência. Mas o derivar da experiência não significa necessariamente de que você possa utilizar todos os seus 5 sentidos. Mas ele está trabalhando com a ideia, com a concepção de que o conhecimento ele necessita de uma fonte externa. Vou repetir. O conhecimento ele necessita de uma fonte externa para que você possa criar a imagem na sua mente. É diferente do conceito do inatismo. O inatismo ele trabalha com a ideia de que você já tem o conhecimento impregnado em você. Você já nasce com esta informação. Apenas você necessita de estalos, ou necessita de algum tipo de estímulo que venha trazer à tona este conhecimento que estava adormecido em você. O pensamento inatista ele trabalha com isso. Mas Immanuel Kant, que não era inatista, ele chegava e dizia o seguinte: a fonte externa ela é importante para que você possa desenvolver este conhecimento. E de que forma vem essa forma externa? De que forma vem esse estímulo? Advém justamente da experiência. Professor, mas o senhor falou a respeito de entendimento, já compreendi, mas o senhor ainda não falou a respeito de sensibilidade. O que seria esta sensibilidade? Seria a capacidade de intuir que permite a apreensão de objetos que se apresentam por ocasião da experiência. Essa sensibilidade, meninos, ela pode se traduzir em duas coisas, em dois elementos que você não vê, tá certo? Não são captados pelos seus sentidos, não é captada pela sua visão, nem pelo seu tato, nem pelo seu paladar, nem pelo seu olfato, nem pela sua audição, mas você sabe que existe. Aí você pergunta, o que? Tempo e espaço. Você consegue ver o tempo? Não. Consegue sentir o tempo? Não. Você consegue ver o espaço? Não. Consegue sentir o espaço? Não. Mas você sabe que o tempo existe e que o espaço existe. E como é que você consegue determinar a questão do fator tempo e o fator espaço? Através das fontes externas. Tá certo? Vou dar um exemplo. Quantos anos você tem? Aí você fala, professor, eu tenho 17 anos. Beleza. 17 anos é ou não é uma noção de tempo? Você é o mesmo indivíduo do ano de 2010? Estamos em 2020. Você é o mesmo indivíduo do ano de 2010? Aí você diz, sou totalmente? Em 2010 você tinha 7 anos de idade. Você tinha ideias, conceitos e pensamentos que são completamente diferentes das ideias, dos conceitos e dos pensamentos que você tem hoje. É ou não é? É. E o que fez com que você pudesse, meu querido aluno, minha querida aluna, o que foi que fez com que você pudesse ter novas ideias, novos conceitos, novos pensamentos? Não foram os estímulos externos? Não foi o contato com o mundo externo que permitiu isso? Diversos conhecimentos não foram
traçados, estabelecidos e que passaram a fazer parte da sua vida nesse período de 10 anos entre 2010, quando vocês tinham 7 anos de idade, e agora 2020, que vocês estão com 17 anos? Quantas experiências você vivenciou? Quantas coisas boas e coisas ruins que vocês tiveram a oportunidade de experimentar? Isso só foi possível porque você teve uma coisa chamada tempo. Pelo tempo, o tempo ele fica perceptível através das vivências que nós temos, o tempo ele é perceptível através do processo de envelhecimento que temos nosso e que temos das pessoas que estão ao nosso redor, dos outros seres vivos que nos acompanham, das pessoas que antes estavam vivas há 10 anos atrás e que agora, neste momento, não estão mais vivas, de pessoas que não existiam há 10 anos atrás e que agora existem, de fatos políticos, sociais, econômicos que aconteceram há 10 anos atrás e que não existem mais, e que não existiam há 10 anos atrás e que existem mais. É esse tipo de intuição que advém do mundo sensível, mas que não é percebido, ou seja, não é algo que é visto de forma clara através dos nossos sentidos, mas você sabe que existe, que é o exemplo de sensibilidade. E o fator espaço. Neste momento você está assistindo a minha aula aonde? Você está assistindo a minha aula em sua casa. Mas você está assistindo em que parte de sua casa? Está assistindo no seu quarto? Você está assistindo na sala de estar? Você está assistindo através do smartphone? Você está assistindo na varanda de sua casa? Você está assistindo no fundo de sua casa? Você está ainda na cidade de Ilhéus? Você está em outra cidade? Você está num lugar aberto ou num lugar fechado? E como é que você sabe que você está num lugar aberto ou num lugar fechado? Como é que você tem noção de local apertado e local amplo? Através justamente dos estímulos externos. É isso que Immanuel Kant ele traz de revolucionário, quando ele afirma que o conhecimento ele pode advir, e advém sim de experiências. Ele advém dessas experiências, mas essas experiências elas não são necessariamente produzidas ou especificamente produzidas através dos 5 sentidos. Não é necessário apenas que os 5 sentidos fiquem ativados para que esse tipo de conhecimento ele possa ser produzido. Existem elementos intuitivos que podem acontecer a partir do momento de coisas que você percebe que existem, mas que não necessariamente foram ativados pelos seus sentidos, como é a noção do tempo e a noção de espaço. Beleza, turma? Bem, espero que vocês tenham compreendido essa grande revolução na filosofia que trabalha justamente com o conhecimento científico, uma revolução parecida com a revolução que Copérnico fez na área da ciência ao propor a teoria heliocentrista, que foi a revolução kantiana, produzida que, na verdade, revolucionou o pensamento filosófico, ou como o próprio Immanuel Kant disse, o fez despertar do sono dogmático, daquelas ideias que estavam cristalizadas e que ninguém ousava questionar. Tá certo? Próxima aula, a gente vai continuar falando um pouco mais a respeito deste grande filósofo chamado Immanuel Kant.